Gente, bom dia. Um especial para os jovens que estão conosco aqui, da UNP. Sejam bem-vindos. Nós hoje vamos começar uma parte mais prática do nosso curso. Eu venho falando aí sobre o Antigo Testamento, na perspectiva teológica daquilo que nós chamamos de cordão dourado. Para vocês que frequentam a sala dos jovens, eu vou fazer uma breve introdução para que vocês entendam do que a gente está falando. Tá bom? E hoje, especificamente, nós vamos começar com o profeta Joel. Vamos começar com o profeta Joel. Mas, antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu queria pedir para o presbítero João fazer uma oração para nós e em seguida nós vamos caminhar para lá. Senhor Deus Pai, graças a Deus, Senhor Deus, por mais uma vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor Deus, pela semana, Senhor Deus, porque o Senhor nos guardou, Senhor Deus, obrigado, irmãos, por vocês. Semana também queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo, pela sua oportunidade, que ela é boa, Senhor Deus, e Senhor Deus também permitindo para que sempre, Pai, nós estejamos dando glória em tudo, Senhor Deus, agradecendo por tudo, Pai, porque nós sabemos que o que o Senhor faz é bom. Eu te peço também esteja abençoando a tua igreja, em Vila Formosa, abençoando a cada membro que congrega, Senhor Deus, as famílias. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, indo à frente, Senhor Deus, para que nós não possamos nos tropeçar, Senhor Deus, que nós não possamos errar pelo caminho, Senhor Deus, mas que nós possamos sempre estar seguindo, Senhor Deus. Ó Pai, perdoe os nossos pecados, e nesse momento, quero pedir a minha, Pai, que esteja abençoando esse momento de aula que está tendo na igreja, Pai, todas as salas. Abençoe os professores, Senhor Deus, que eles possam falar e que nós possamos ouvir, Senhor Deus, através deles, Senhor Deus, a sua mensagem que tu queres passar para nós. Abençoe em especial Fábio, Senhor Deus, para trazer a sua mensagem, abençoe a vida dele, Senhor Deus, o preparo da aula dele, que ele possa ser usado muito por ti nesse momento. Abençoe também aqueles irmãos que não puderam estar aqui, sabe o motivo, e também que o Senhor esteja guardando. Abençoe também as férias do pastor Maurício, dê um descanso a eles, Senhor Deus, que ele possa voltar revigorados, Senhor Deus, para a tua obra. Senhor Deus, abençoe também o conselho, nas suas decisões, que você esteja dando sabedoria do desespero. Deus, eu te peço e agradeço por perdão dos meus pecados, em nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom, o título da lição está Joel, o profeta de Pentecoste, uma perspectiva bíblico-teológica do cordão dourado nas palavras do profeta. Eu queria começar com uma pergunta. Vocês sabem por que eu coloquei ali Joel, o profeta de Pentecostes, que eu olho ali com a língua pegando fogo? Quem sabe? Ele fala, mas o que isso tem a ver com Pentecostes? Então, Joel é o profeta de Pentecostes. Joel está onde? No Antigo Testamento, Pentecostes. Por que eu estou fazendo essa ligação? Abre aí em Atos 2. Atos 2, versículo 14. Nesse versículo 14 ele começa logo depois da descida do Espírito Santo, como língua de fogo, e os discípulos começam a falar em outras línguas entendíveis, a gente já conversou sobre isso, tá? E aí alguns, principalmente alguns judeus, aqueles judeus de Jerusalém, que não conheciam aquelas línguas faladas em outros lugares, supõem que os discípulos estavam embriagados. E aí, em resposta a isso, Pedro começa o discurso dele, dizendo assim: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados,
como vimos pensando, sendo que essa terceira hora do dia, ou seja, ele está falando aqui, são 9 da manhã, então não está bêbado 9 da manhã, né? Teoricamente não, né? Se você for lá numa 15, né? Perto ali não sei, do perto de Alpeu, 8 horas da manhã já tem, né? Mas aqui nesse contexto era algo inadmissível, tá? Tá? Mas aí ele vai explicar por que eles estão errados, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, como milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dentre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando irmãos de inícios. Vocês percebem aqui no texto, a própria formatação ela sofre uma diferença, né? Quando nós entramos aqui no versículo 17, o texto ele vai recuar um pouco para dentro, tá? Isso quer dizer o quê? Que é uma citação. Ele vai fazer uma citação. Então, isso aqui, na verdade, é considerado assim a primeira pregação da igreja cristã, né? E a base da pregação da igreja cristã é o quê? É explicar o texto bíblico. É o que Pedro está fazendo. Pedro pega o texto bíblico e explica esse texto bíblico diante do contexto que ele estava vivendo. E que texto bíblico é esse? Vamos lá para Joel 2. Joel, depois de Daniel, depois Oséias. Vê para nós aí, Marcelo, do 28 até o 32. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Está 32. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e fogo de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque em monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Semelhança igualzinho, né? Então, por isso que eu chamo Joel o profeta do Pentecostes. Joel é o profeta que fornece o texto bíblico para a pregação do Pentecostes. Tá? Na verdade, é ele que teve a oportunidade de ser concedido a profecia que falaria de um dia futuro, e esse dia, o dia que ocorreu, o dia de Pentecostes. Tá? Por isso que nós chamamos de Joel, porque é o profeta do Pentecostes. Tá? Apesar dele estar aí tranquilamente há 600 de 600 a 900 anos de distância. A gente não tem uma data exata de quando Joel viveu, quando foi o ministério profético de Joel. Tá bom? Então, aí é mais uma questão de
curiosidade, a gente vai agora dar início à aula propriamente dita. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o cordão dourado, para quem nunca ouviu isso, entenda um pouco, e para a gente também relembrar. Tá? Esse slide aqui foi o slide 60% do meu tempo montando a aula foi procurando na internet uma foto do cordão dourado de 3 pontas. Porque, na verdade, essa é a visão que o Van Groningen, que é o teólogo que cunhou essa ideia, né? Ele tem daquilo que ele chama de mitzvah, né? Que é um cordão, ele é dourado, porque ele é de ouro, é especial, né? E ele tem 3 pontas que vão se entrelaçando entre si. Tá? Qual que é a base? Vocês que já assistiram a aula sobre o cordão dourado, qual que é a base da ideia do cordão dourado? Ele é dourado? Fala para o povo. O povo quer ouvir. A ideia é mostrar que na Bíblia inteira existe uma linha de começo, de Gênesis ao Apocalipse, que mostra o plano de Deus para a humanidade através de Jesus. Não. O caminho é exatamente esse. Esse cordão dourado, tá? O que ele basicamente diz essa ideia teológica? Que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você tem o que nós chamamos de a história da revelação. Tá? Deus ele se revela através da história. E essa história da revelação, ela tem um alicerce, ela tem uma espinha dorsal. Tá? O melhor exemplo é o corpo humano. Tá? Por que nós ficamos de pé? Porque nós temos uma espinha dorsal. Tá? E nessa espinha dorsal, nós temos basicamente toda a distribuição do centro nervoso do nosso corpo. Tá? Ou seja, nós não conseguiríamos mexer um dedo se nós não tivéssemos o sistema nervoso central passando pela espinha. Tá? Ou seja, tudo que acontece no nosso corpo, ele acontece porque ele está ligado a esse centro. E a ideia aqui é a mesma. Tá? A Bíblia, ela tem uma espinha dorsal. Você pode estar lendo uma profecia, você pode estar lendo um relato histórico, você pode estar lendo o Evangelho, você pode estar lendo uma carta paulina. Se você for analisar com profundidade, você vai perceber que esse cordão dourado, essa tríplice formação do cordão dourado, ele sempre aparece em algum sentido. Existem textos que esses 3 componentes do cordão dourado aparecem ao mesmo tempo. Existem textos que eles aparecem de maneira isolada, mas não existe nenhum livro na Bíblia no qual eles não compõem a fundamentação. Tá? Não compõem a fundamentação. Deu para entender? Tranquilo? Você tem uma cara de torto. Bom, diga. Não tem nada a ver, a gente não vai conversar. Não tem nada a ver. Não existe assim essa simbologia, né? Na verdade, são 3 elementos que eles sempre aparecem nas escrituras. Tá? Qual que é o primeiro elemento? Quem lembra? O reino. O reino. Tá? Ou seja, o reverendo Maurício desenhou aqui, lembra? Que veio essa questão
o reino de Deus. Não? Tudo bem? E que tudo na existência está contido no reino de Deus. Né? Alguns de vocês ficaram até assustados quando falou que o reino de Satanás ele está contido dentro do reino de Deus. A gente, por muitas vezes, a gente tem ideia de que nós estamos numa ideia meio Jedi na relação do reino de Deus e reino do mal. A gente acha que é o reino de Deus batalhando contra o reino do mal. Como os Jedi do lado negro da força. Não é assim. Mesmo o reino do mal, ele está sob o domínio do reino de Deus. Tranquilo? Nós estamos escandalizados? Vamos continuar. É criação de Deus. É criação de Deus. Por mais que a gente precisa ter ideia assim, né? Por mais que seja difícil a gente aceitar, porque eu costumo dizer que esse tipo de aula, se eu tivesse dando essa aula no século XVIII, não teria problema, né? Porque as pessoas elas não teriam dificuldade por simples fato. Hoje, mesmo dentro da igreja cristã, nós somos muito humanistas. Né? Por mais que a gente fale que Deus é soberano, né, a gente coloca um pouco o homem no centro. Mesmo nós, Satanás. Eu acredito que nós, Satanás, ainda somos privilegiados nesse sentido. Né? A gente consegue ainda domar um pouco isso. Mas, na grande maioria, se você vê, por exemplo, existem igrejas que eu costumo dizer que você vê através do logotipo da igreja. Né? Hoje, muitas igrejas, elas não têm uma cruz ou uma Bíblia nos seus logotipos. Eles têm o quê? Pessoas. São pessoas. Tá? Igreja é lugar para resgatar vidas. Não que a igreja não resgate vidas, mas a igreja não é lugar para. Tem que ter como objetivo principal resgatar vidas. O objetivo, o foco na igreja é ser Deus. O homem é consequência. Mas o foco tem que ser Deus. Certo? Tranquilo? Vamos ao segundo fio aí desse cordão dourado, que é a questão da aliança, tá? Ou do pacto. Toda narrativa bíblica ela é regida por acordos. Se a gente pode dizer que esse acordo é uma boa palavra para a gente usar, mas eu acredito que a gente consiga entender um pouco. Acordos da parte de Deus para com o homem, alianças, pactos. Tá? Aonde nasce isso? Abre lá, Gênesis 3,15. Deixa eu ver aqui. Então, Gênesis 3,15, ele acontece depois do quê? Depois da queda do homem, certo? A mulher e o homem pecaram, desobedeceram a Deus, tá? E aí Deus agora
vai dar uma resposta a essas situações. E ele começa desde o versículo 9, perguntando onde o homem está, né? Aí pergunta por que eles comeram da árvore que ele tinha ordenado que eles não comessem, né? Aí ele pergunta para a mulher, para ela, o que você fez? Aí ela falou, olha, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus começa a proferir uma série de palavras que são de fundamental importância para toda a nossa fé. Ele começa assim: então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse Gênesis 3,15, ele é considerado a primeira menção da Bíblia do Evangelho. Na teologia ele é conhecido como o próprio Evangelho. O primeiro do Evangelho anterior. Por quê? Porque é exatamente nesse texto que Deus já estabelece uma maneira de resolver o problema que Adão e Eva haviam criado. Quando ele diz assim, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é o ferirá a cabeça? Quando você pega uma cobra, você pisa na cabeça dela, o que você faz com a cobra? Você elimina. Então Deus está falando assim, olha, haverá um dia, terá um descendente da mulher, que vai ferir a cabeça da cobra. Ou seja, esse descendente, ele irá acabar com aquilo que a primeira serpente lá no jardim do Éden fez. Quem é esse descendente? E esse pacto, vocês analisando todo o texto bíblico, esse pacto ele é constantemente renovado. Existem pessoas que acreditam que Deus vai fazendo novos pactos nas Escrituras, né? Eles acreditam, por exemplo, que existe esse pacto que eles chamam de pacto adâmico, o pacto que Deus fez com Adão. Aí depois você tem o pacto noético, o pacto que Deus fez com Noé. Aí depois você tem o pacto abraâmico, o pacto que Deus fez com Abraão. E eles entendem que cada pacto desse é diferente um do outro. Você já deve ter ouvido falar das dispensações. Essas pessoas elas acreditam que Deus estabeleceu o seu relacionamento com o homem através de 7 dispensações. Só que quando você analisa, principalmente por causa do próximo livro que a gente vai analisar, você percebe que, na verdade, Deus não cria novos pactos, mas Deus vai ampliando a ação do pacto original, que é esse pacto de Gênesis 3,15. Diga. Pediram para perguntar e a parte do que ele irá calcanhar. Eu estava na esperança que vocês não falassem. Foi culpa minha, não. Outra, isso aqui é outra coisa que eu vou falar rapidinho, tá? É verdade o seguinte. Aqui ele está estabelecendo que em toda a história humana haverá um embate entre o bem e o mal. Qual que é o grande problema desse texto? É aquilo que o Senhor falou. Deus
Deus criou o diabo. E Deus estabelece aqui a semente do mal. Porque ele começa assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, em toda a Escritura, nós sempre vamos ver isso. Pega, por exemplo, a história do rei Davi. O rei Davi é descendente de quem? De que semente? Da serpente ou da mulher? Mas o rei Davi, ele tem uma vida tranquila? Não. Por exemplo, Saul queria matar Davi. Saul faz parte da linhagem da serpente da mulher ou da serpente? Pode falar assim mesmo, gente. A serpente. Nós precisamos entender que até hoje, mesmo hoje, a gente tem esse momento. Só que hoje nós temos uma diferença. Deus, ele estabeleceu aqui, vamos dizer assim, uma equiparidade nessas sementes, até o momento de esmagar. Mas ele não disse que a serpente, depois da cabeça esmagada, ela estaria completamente aniquilada. O que ela faz no caminho? Esse texto tem muita simbologia. Né? Você pode dizer, por exemplo, que ele está descrevendo aqui o próprio sofrimento de Cristo para esmagar a cabeça da serpente. Você também pode usar para estabelecer que a igreja, que seria a continuação da obra, a continuadora da obra de Cristo na terra, depois da glorificação de Cristo, ela não teria um estado de voo de cruzeiro, né? Céu de brigadeiro, né? É uma coisa tranquila. Não, a igreja também teria problemas. Se você apoiar nas escrituras, você pode dizer, por exemplo, que mesmo a igreja tendo problemas, tendo perseguições, sendo ferida, ela tem a capacidade de quê? Levando isso para o Novo Testamento, nós temos aquele texto, né? As portas do inferno prevalecerão diante da ação da igreja. Muita gente entende isso que assim, que o diabo não pode entrar na igreja. Não é nada disso. Na verdade, é o poder da igreja para derrubar. É mais ou menos isso, né? Isso aqui é uma coisa que tem que ser uma aula, né? Trabalhei de uma maneira bem simplista. Tá bom? Vamos voltar. Tranquilo a questão da aliança? Tá? Então, a Bíblia toda ela é um pacto. Tá? A Bíblia toda é a descrição de um reino, a Bíblia toda é um pacto. Tá? E esse reino e esse pacto, eles têm um personagem central. Quem é esse personagem central? Mediador. Que a gente vai chamar de mediador. Tá? Aí você fala assim, mas Jesus não aparece no Antigo Testamento. Não, ele não aparece no Antigo Testamento de maneira descritiva. Mas ele aparece, a figura do que seria Jesus Cristo, ele aparece através dos personagens bíblicos, através dos relatos bíblicos. Tá? Um exemplo, o profeta Jonas. Todo mundo aqui conhece a história do profeta Jonas, certo? Como que a gente pode relacionar o profeta Jonas a Jesus? A ideia da pregação do Evangelho é a salvação de muitos. A ideia de ir lá e pregar o Evangelho é a salvação de cada cidade possível. O arrependimento. O arrependimento é um dos grandes
um dos grandes sinais do mediador do Antigo Testamento. O próprio Jesus fala no Evangelho do sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Jonas, como que foi a história de Jonas? Jonas, Deus falou assim: Jonas, você precisa lá pregar para os corintianos. Não, os ninivitas. Vai pregar lá para os ninivitas. Não era feio, não. Você vai pregar lá para os ninivitas. Certo? Não quero, não. O corintiano não merece salvação. Quer dizer, ninivitas não merece salvação. Então tá bom. Eu vou fugir. Paulo Jonas. Eu vou fugir. Aí, ele falou: vou pegar um barquinho e vou. Deus faz o quê? Um barco, vem um peixeano, Adriano diz uma baleia, vai peixeano, e olha Jonas. Jonas fica quanto tempo dentro da barriga? E depois o que acontece com Jonas? Aquele cara está como morto, certo? Então, aí você. Foram 3 dias. Então, todo o Antigo Testamento ele vai tratar da imagem do mediador como aquele que vai estabelecer o reino e administrar a aliança. Então, você tem, por exemplo, o próprio Davi. Davi teve uma representatividade muito grande nesse sentido. Davi foi aquele que Deus usou para que se preparasse, por exemplo, a construção do templo. Davi, ele é usado para compor os mais belos e profundos salmos dos Escrituras. Davi, ele é de fato um meio de ligação entre Deus, entre o reino de Deus, entre o pacto e o povo. E tudo isso foi prefigurando a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Como texto padrão, eu posso colocar ali como livro de Jonas, começo ao fim, como mediador, a ideia que está sendo colocada. Qualquer livro, você vai ver que a gente vai conversar sobre Joel. Semana que vem nós vamos falar sobre Daniel. Vocês vão perceber que, na verdade, qual que é a nossa intenção aqui com esse curso? É que, principalmente o Antigo Testamento, vocês comecem a ler de maneira diferente. Vocês comecem a ler uma unidade, buscando uma unidade. A gente não, por exemplo, não cai no erro de achar que o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo Testamento é outra. Totalmente diferente. A Bíblia é uma coisa só. É isso que a gente precisa ter. É isso que a gente quer que vocês entendam. E isso aqui é o ferramental para que vocês consigam fazer as ligações de um texto, por exemplo, de Crônicas com o Evangelho de Marcos. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vamos ficar lá. Antes de a gente falar de Jonas, eu preciso falar só um pouquinho sobre como que funciona o cordão dourado na revelação profética. Tá? O cordão dourado não se apresenta da mesma maneira em todos os tipos de texto da Bíblia. Tá? Ele vai se apresentar de uma maneira em relatos históricos, ele vai de uma outra maneira em textos proféticos, de outra maneira em epístolas e por aí vai. Tá bom? Em relação ao texto profético, existem 2 aspectos que a gente tem que ter em mente quando nós lemos
o texto profético, e tentamos colocar o cordão dourado nesses textos. O primeiro aspecto é o aspecto escatológico. Tá? O que eu quero dizer com o aspecto escatológico? É o conceito que vocês têm a respeito de profecia mesmo, que a gente acaba tendo hoje como profecia. Né? Toda vez que a gente fala, o Fábio fez uma profecia, nós pensamos que ele fez o quê? Falou sobre o futuro. Entendeu? Ele falou sobre o futuro. Essa é uma das características do texto profético. Ele fala sobre o futuro. Tá? Só que essa característica, o texto profético não fala só sobre o futuro. Tá? Para ser sincero com vocês, a maioria dos textos proféticos das Escrituras, eles falam mais do passado do que do futuro. Mas eles falam sobre o futuro. E essa parte do futuro, nós chamamos ela de uma parte escatológica, tá? Que fala do escatom. O escatom é último. Ele vai sempre apontar para o último. Tá? Então, quando você estiver lendo, o que isso quer dizer em relação ao cordão dourado? Então, se você estiver lendo um texto profético, por exemplo, que é o texto de Joel, você precisa entender que existem elementos ali que remetem para o futuro. Tá? E eles remetem, não propriamente dito ao cordão dourado, naquela situação histórica, mas sim para uma situação futura. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender. A gente vai trabalhar 3 textos de Joel, vocês vão entender, vai ficar mais claro como que funciona essa projeção. Tá? E o outro é um aspecto histórico. Tá? A gente, sempre que a gente trabalha com o texto bíblico, e nesse caso o texto profético, nós não podemos descolar esse texto da história. Esse é um dos grandes enganos quando, por exemplo, nós vamos ler o livro de Apocalipse. A gente acha que o livro de Apocalipse ele é um filme sobre o futuro. Por que a gente pensa dessa maneira? Porque a gente descola o texto do Apocalipse da história. A gente esquece que esse texto foi escrito para pessoas que viveram em um determinado tempo. Que se usou linguagem, se usou figuras que aquelas pessoas que viveram naquele determinado tempo podiam entender. E no texto profético do Antigo Testamento é a mesma coisa. Quando a gente lê o texto profético do Antigo Testamento, a gente acha que esse texto ele só está falando do futuro. Não, muito pelo contrário, ele fala muito mais daquilo que Deus fez no passado. O profeta, ele traz, a função do profeta é trazer à memória das pessoas aquilo que Deus fez, que Deus estabeleceu. Tá? Por isso que você tem a chamada a arrependimento, muitas vezes no texto profético. Tá? É exatamente, olha, Deus estabeleceu o caminho lá para vocês também precisam ver. Deus fez isso por vocês devem ir para o caminho lá, vocês estão no caminho dele. Voltem para o caminho lá. Basicamente, o discurso profético, ele é isso. Tá? E ele é histórico por quê? Porque ele sempre trata um problema histórico, principalmente um problema de infidelidade do povo. Certo? Só um minutinho. Desculpa. Ele vai sempre tratar um problema que de fato aconteceu. Tá? Ele vai estar colado na história. Certo? Então vamos lá, vamos entrar no texto de Joel. Primeira coisa, falar sobre o profeta. A gente não tem muita informação sobre Joel. Tá? A única coisa que de fato eu posso falar para vocês sobre Joel é que o pai dele chamava Petuel. Petuel. Abre aí Joel. Lê o primeiro versículo dele. Você fala nem da mãe, poxa. Tá? Nem da mãe.
Foi só que falou. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. É isso que se sabe de Joel. Ah, ó. Meu Senhor fala mais de uma coisa. Tá? Então é a única coisa que se sabe do profeta. Se supõe que ele deva ter vivido em Jerusalém, porque ele tem o discurso dele tem um foco muito grande em Jerusalém e veio. Tá? Então você acredita, a única coisa que a gente consegue tirar um pouco do texto, que também é uma suposição, que a gente pode afirmar, é que ele viveu em Jerusalém. Agora, que época que ele viveu, ninguém sabe. Porque ele não faz uma referência histórica, ele não fala nem dele, ele não fala nada. Geralmente nos textos proféticos a gente consegue datar, por quê? Porque de vez em quando o profeta fala no tempo do rei e tal, né? Então você consegue datar. Mas no caso de Joel, não existe essa datação. A gente sabe que o nome dele é Joel, que é a junção de duas palavras hebraicas, que quer dizer Yahvé é Deus. Ele é filho de Betuel e provavelmente ele viveu em Jerusalém. Tá? O texto de Joel, ele é um texto extremamente interessante, porque ele é considerado um texto pilar para a revelação profética do Antigo Testamento. O que se entende é que o texto de Joel ele não é um texto extenso, ele tem apenas três capítulos, mas nesses 3 capítulos você percebe a semente de todo o discurso profético do Antigo Testamento. Por isso que ele é um texto muito importante, inclusive na teologia judaica, né? Ele é um texto importante porque ele fornece as bases para que a gente possa entender, às vezes, textos proféticos mais complexos. Tá? E o discurso central, qual é o discurso central de Joel? Se arrependam, porque haverá um dia chamado Dia do Senhor, onde todos serão julgados. Esse é o centro do texto. Certo? Vamos lá. Agora a brincadeira começa. Tá? Nós vamos para o texto e nós vamos fazer um exercício aqui de tentar identificar o cordão dourado dos textos. Certo? Então vamos lá. Vamos abrir Joel 1. Quem achar, por favor, ler do versículo 1 até o versículo 9. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, como nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isso uma narração dos vossos filhos, e vossos filhos apresentam aos seus filhos, e os filhos deles a geração seguinte. O que a robusta sacradora deixou, a voadora morreu. E o que a voadora deixou, a desvoadora morreu. E o que a desvoadora deixou, a desvoadora morreu. Despertai, bêbados, chorai, gemei, todos os que tereis vindo por causa do mundo, porque o diabo é da vossa vida. Porque sobre a minha terra é vida uma nação poderosa e insultada. Os seus dentes são dentes de leão, tem queixado de uma leoa. Fez da minha vida uma consolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu a flor, e a lançou no terra. Os seus sarmentos
lamenta por uma filha que está sentida de saco pelo marido da sua mocidade. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Legal. O que quer dizer esse texto? Explica esse texto para mim. Hã? Quem está no na verdade, só não favorece. Na verdade, aqui é não falaram com você aí? E cada um vai dar um pedaço. isso. Ótimo. Isso aí é uma discussão interessantíssima. Né? Você tem aqui as fases da vida do gafanhoto. E cada fase ele tem um poder de descrição. Tá? Ou seja, se um gafanhoto, ele em todas as fases da vida dele passar pela sua plantação, o que ele vai fazer? Ele vai usar tudo. Eles são capazes de toneladas de Essa é a descrição, e isso aqui é uma descrição histórica. Tá? Só fazer um parênteses. Tem muita gente que usa esse texto para dizer o seguinte: que se você não for um dizimista fiel, o gafanhoto parabéns. Não é? Sim, olha. E aí vai vir o devorador, vai vir o migrador, vai vir o cabeleireiro, vai vir o ceifador. É que eu tinha um amigo que falava isso, né? Vai vir o migrador, vai vir o cabeleireiro. Ele vai acabar com você. Não é nada disso. Na verdade, o Joel está fazendo aqui um relato de algo que já havia acontecido. Uma devastação que já havia acontecido. Entendeu? E aí? Esse texto fala o quê? Ele está narrando uma destruição. É que no começo é que nem você quando você começa a estudar uma língua, né? No começo aquilo parece ser a coisa mais cabeluda do mundo, aí você vai se acostumando, e depois fica muito claro. Tipo, vai falando assim, está acordando com a senhora perto. Ele não tinha nem que ofertar com o senhor, e depois ele fala sentir, sabe, ele está descrevendo o que aí? a descrição, por causa da colocação de Deus, que tem que ser entendido. Como é o nome disso? Hã? Não. Está falando para tudo bem. Ele traz uma personagem, mas isso é uma descrição, não é uma descrição de entendimento. Você falou, acabou tudo. Destruição. Por que acabou tudo? Como que é o nome disso? Pecado? Não. Da parte de Deus. Juízo. Bom. Nada como um fato na sala. Certo? Então vamos lá. Juízo. Tá? Juízo. O que eu falei que é o tema central de Joel? Por causa. Só se arrepender? Não, porque ele chamou nós para beber e para julgar. Por causa do dia? O que é o dia do Senhor? De juízo. Então vamos lá. No contexto da humanidade, qualquer um pode julgar a humanidade? Julgar toda a humanidade? Quem pode? Vamos lá. O Donald Trump hoje pode julgar toda a humanidade? Calma aí, Daniel. Daniel é já estou todo feliz.
que pode? Julgar quem é o Criador. Por que Deus pode julgar? Que é o Criador de humanidade, Criador e justiça. Fala. Porque Deus é o Criador, Peraí. porque Deus é o Criador, a humanidade, Criador e justiça. Fala. Porque o Senhor é Deus, zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra o seu adversário e guarda a ira contra os seus inimigos. Certo. Agora vamos lá. Pega tudo isso aqui que vocês falaram. Lembra lá do cordão dourado? Reino, aliança, mediador. Aonde a gente pode colar tudo isso que vocês disseram? Hã? No reino. Está certo. No reino. Mas, por que você pode colar no reino? Quem falou aí? Ela foi o cara da aliança? Não. Porque no reino a Deus pertence. Rei. Deus é o que? O reino? Senhor, o Rei Supremo. Por isso que ele pode julgar. Porque é o Senhor do reino. Deu para entender? Parece difícil, né? Parece sim, bastante. Mas vocês vão perceber que aos poucos vai ficando mais tranquilo. Eu já fiz isso. Não, eu já coloquei o mais difícil logo de cara. Tá? Já coloquei o mais difícil logo de cara. Para vocês verem que não é tanto assim. Vamos lá, segundo texto. Joel 2, 12 e 13. Vocês vão perceber agora que vocês já vão ler esse texto diferente. Com certeza. Vamos lá, quem quiser pode ler para você. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ótimo. Esse texto está falando o quê? Arrependimento. Porque a palavra está bem. Está vendo como vocês já estão ficando bons? Não, é que está em negrito. Está falando de arrependimento. Mas é qualquer arrependimento? Como que é esse arrependimento? Hã? De todo o coração. O que quer dizer você se arrepender de todo o coração? Verdadeiramente. Isso é mais. Vamos desenvolver mais. Né? Hã? Peraí, gente. Peraí, vamos lá. Metanoia. Todo mundo sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Romanos 12. Diga-se. Você não falou nada? Já esqueceu. Então, como a gente pode traduzir esse arrependimento, então? Esse arrependimento que você rasga o seu coração e não rasga as coisas. Por que você se arrepende de alguma coisa que dói fisicamente em você? Você faz uma coisa que você quando você faz que você fez, que você se arrepende, é uma dor chega a ser uma dor física. Eu acho que isso é arrependimento de verdade. Você olha e fala, Deus nunca mais vai fazer isso. Isso é arrependimento de verdade. Nem pode falar, né? Então, vamos lá. Vamos confrontar isso.
com o texto aqui. Ele diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Deus é misericordioso. O que quer dizer essa frase? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Se despide. Hã? Sem falsidade, verdadeiramente sem Antigamente as pessoas entendiam aquelas vestes e tal, né? O que era isso? Mas era uma simbologia só. Os caras faziam qualquer hora, né? Não era uma falsidade. Ele está trazendo assim. Na verdade, assim, né? Você mostrar para os outros que está arrependido, mas você não vai falsificação. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, é um arrependimento que ele não depende de mãos humanas. Ele é algo que tem que acontecer no seu interior. É tipo uma coisa de ele fala assim: lave o seu rosto, não é para ver os outros perceberem que você está jejuando, mas Deus. Tá? A mesma coisa rasgada, eu estou feliz. Viu porque ele está assim, você entendeu? Isso. Agora vamos lá. Aonde que a gente pode colar no cordão dourado essa ideia de um arrependimento genuíno e interior? Algo que não dependa de nós. Hã? Todo mundo concorda, hein? Sim. Por quê? Você compreende isso? Hã? Ele quem? Jesus. Esse arrependimento que Joel está escrevendo, ele só pode ser cumprido por quem? Por aquele que é Deus. Certo? Tá vendo? Tá ficando mais legal? Tá mais legal, mas tá difícil. Vamos para o último texto. Joel 2, 28 e 32. Esse aqui é mais fácil de dizer, né? Bom, só falta um. E acontecerá depois que derramarei o Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, luz e fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Esse que Deus está falando aqui. Aliança, não, o texto, ele está falando o quê? Não vamos colar ainda não. Vamos secar o texto para colar. Ele fala da descer do Espírito Santo, mas aqui eles não têm essa noção. Dia do Senhor. Ele está apontando para um dia de julgamento. Só que, no entanto, ele estabelece algumas coisas que vão acontecer antes do dia do Senhor. Porque ele diz assim, que isso acontecerá lá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí, o que mais? O que essas palavras elas estão dizendo? O que esse Deus está propondo? Esquece o Espírito Santo. Esquece o Espírito Santo. O fogo Não,
vinda do Senhor, o povo será salvo. Tá, e isso aí, o que é isso aí? Hã? Uma promessa. Uma promessa é um. Então, 3 você tem um pacto. Por quê? Que aliança? Ali? No final, o Senhor prometeu e enviou sobrevivente a Deus do Senhor. No final, Depois vai ver. Na verdade, ele vem aqui, ó, lá no começo. E aconselhar que todo aquele que voltar para o Senhor será salvo. É um pacto. Se você fizer isso, porque quando o Senhor nós não foram salvos, como o Senhor prometeu. Prometeu? Para onde remete esse prometeu? Gênesis 3,15. Todo o texto de aliança ele remete para o Gênesis 3,15. Vocês vão perceber que ele vai falar em algum momento do passado. Ele vai falar em algum momento. Então, por isso que a gente pode dizer que esse texto é um texto que fala da aliança. Então, vocês perceberam, nós trabalhamos 3 textos de Joel. Fala do reino, que fala do ligador, e existem outros textos dentro de Joel que falam de experiências. Tá? Uma coisa que eu recomendo para vocês é que vocês peguem essa semana aqui e leiam o texto de Joel, tentando fazer esse exercício. Porque o texto de Joel ele é mais simples, ele é menor, né? Então é mais fácil para vocês terem entendido. Tá? Semana que vem a gente vai tentar algo, um voo um pouco mais alto. Tá? Vai falar sobre o profeta Daniel. Mas também não é nada assim. Cadê? Certo? Alguma dúvida, gente? Ó, uma ajuda muito grande nesse sentido é esse livro aqui. Ele é baratinho, é curtinho, tá? E ele trata toda essa, ele vai mostrando livro por livro do Antigo Testamento como que esses elementos eles aparecem. Se eu não me engano, parece que tem 2 livros ainda lá disponíveis. Tá? Se vocês quiserem, é só procurar na justiça. Tá bom? Vai estabelecendo. Gente, muito obrigado. Até semana que vem.